Eles davam esse totem de presente. Gente, o que é isso? As lojas de salmão só vendem esse enlatado extremamente processado. E já se aproximando um pouco do final da viagem, chegamos à última cidade do Alasca que a gente vai visitar nesse trajeto aqui do cruzeiro, que é Sitka. Essa cidade aqui que vocês estão vendo. E ela tem algumas atrações principais. A primeira é fazer uma caminhada pelo centro, conhecer os pontos históricos daqui. Sitka era um território russo, né, assim como o Alasca, então tem uma certa população russa aqui e tinha a população de nativos do Alasca. Além desse centro histórico, também tem uma área que dá para ver ursos e também tem uma instituição que cuida de pássaros feridos, etc. Aqui tem muitas daquelas bald eagles, né, aquela águia careca americana. Então vamos ver se a gente consegue enxergar alguma coisa assim. E falando em águia, já avistamos a primeira, ela tá nesse pontinho aqui. Vamos ver se o zoom do celular chega até lá. Na cidade tem vários mapinhas desses instalados. A gente parou aqui no porto e a gente vai fazer essa volta aqui por downtown e depois provavelmente caminhar até o outro ponto dessa rua principal aqui, que é a rua mais turística da cidade. Aqui nesse ponto tem o Historical Park, que tem alguns totens, etc. E depois talvez a gente vá ver ursos. O primeiro ponto de parada é o Castle Hill, essa colina que tem aqui, que quando a água sobe, ela fica praticamente... É um dos poucos lugares da cidade que não fica submerso. E aí esse rio, ele também representa um pouco da história do lugar, porque ele era ocupado pelos nativos daqui, do Alasca, os Chinglets. E aí, a partir do comércio com o povo russo, em 1800 ele foi conquistado pela Rússia. E em 1867, quando a Rússia vendeu o Alasca para os Estados Unidos, foi conquistado pelo povo americano. Então é uma terra que simboliza a passagem desse território por esses três povos. Eu achei interessante que um desses murais fala que um dos motivos pelo qual a Rússia vendeu o território que eles haviam conquistado para os Estados Unidos é porque eles montaram, né, de 1800 a 1867, montaram uma colônia aqui no Alasca. Só que o valor mesmo do Alasca para os russos tava nos orders, né? Eu vou botar a foto do animal aqui na pele, nesses bens comerciais que eram advindo da caça aqui. Só que com o aumento do tamanho da população, principalmente da população russa, ficou muito caro de se manter essa colônia. Então por isso que eles resolveram vender para os Estados Unidos em 1867, pouco mais de 60 anos depois. E aí aqui no topo da colina, depois que a gente sobe, é bem curtinho, viu? Não é uma colina muito alta, não. Mas no topo tem essas plaquinhas que contam um pouco da história daqui, da cidade. Aqui tem muitas lojinhas de roupa de pele, de fur. Gente, o que é isso?
Eu tinha comentado mais cedo sobre a parte de colonização aqui, e aí essa escola aqui me lembrou um detalhe importante: a dificuldade de colonização de regiões muito extremas. Lá em Ushuaia, no passeio do Trem do Fim do Mundo, eles explicam um pouco desse processo e que é muito difícil para o país que está tentando assegurar o domínio daquele território ali, ter pessoal, ter gente nessas regiões mais extremas. É um processo esquisito, né? Você tentar conquistar um território, tirar as pessoas, os nativos de lá, as pessoas que já estavam naquele ambiente, clamar como seu, para depois ter uma dificuldade de botar o seu próprio povo ali, ou de você assegurar o seu domínio sobre aquele lugar com pessoas do seu território ali. Então aqui, por exemplo, é uma dessas situações, né, que houve um processo de tentar certificar de que haveria realmente colonização e de que haveria realmente o povo americano morando aqui. E aí eu não sei se está dando para ver, mas tá uma garoazinha bem insistente durante todo o dia. Eles já tinham falado no passeio desses que aqui, a cada 3 dias, chove 2. Aparentemente a gente, né, não tem como dar sorte todos os dias, então a gente pegou essa garoazinha. Mas nada que uma capa de chuva, que uma roupa impermeável também não resolva. Bem, estamos aqui e devemos andar aqui e dar essa volta. Muito interessante aqui que essa trilha que a gente está fazendo dos totens é um dos pontos turísticos assim mais marcantes da cidade de Sitka por mais de um século. E aí tem uma plaquinha ali explicando, essa que eu vou mostrar agora, que na verdade esses totens, nenhum deles foi produzido aqui, mas eles foram produzidos por outras tribos do Alasca, né, outros povos nativos do Alasca, e durante o período que aqui era governado, né, por enquanto. Mas no início do governo americano aqui, o governador do Alasca, ele fez amizade com essas tribos e eles davam esse totem de presente para o governador em retorno de auxílio, né, de mais cuidado e tudo mais por parte do governo americano com a área do Alasca, seja na parte da preservação, seja no cuidado também de infraestrutura e serviços essenciais. Mas é muito legal ver que um ponto turístico e um ponto central da história da cidade, por mais de um século, na verdade não originou aqui. Agora, uma coisa legal desses totens é que eles eram muito mais coloridos, eles acabam perdendo a cor por causa do decorrer do tempo, né? São várias pessoinhas ou símbolos empilhados. Eles podem representar pessoas, podem representar lendas ou eventos históricos importantes, mas que no decorrer do tempo acabou se perdendo a informação do que eles realmente significavam. Mas, por exemplo, nesse aqui tem um duendezinho ali em cima, tem alguns que dá pra ver claramente que é, às vezes, uma águia ou que é um urso, que são animais mais típicos daqui, né? Então tem um pouco de tudo, desde pessoas até animais, até coisas lendárias, coisas míticas. Eu tô aqui perto desse totem bem antigo, ele é de 1900, e muitos desses totens eles são feitos também para honrar a memória das pessoas. Então era comum que eles tivessem as cinzas da pessoa que morreu, por exemplo, dentro dele. E outra coisa interessante também é que existe uma parte cultural desses totens que ele foi feito também para não durar para sempre, para decair e voltar para o seu estado natural, ou seja, ele acaba replicando um pouco a experiência humana de nascer, viver e morrer, né? E ter um tempo para acabar. Até porque o material ele é feito de madeira, né? A madeira apodrece e volta e tudo mais. Mas é muito legal até essa parte da filosofia deles de enxergar a homenagem dessa forma, né?
coisa ruim que eu vi aqui no Alasca, agora que eu já encerrei, né, os 4 dias, é que eu pensei que ia ter, tipo, muito salmão aqui, já que aqui é uma das áreas de procriação de salmão e etc. Tem muitas lojinhas de salmão enlatado, de salmão desidratado, mas, por incrível que pareça, você não encontra salmão fresco. Tipo, você não encontra um espetinho de salmão, alguma coisa assim. Eu tinha visto um vídeo de alguma pessoa falando que tinha achado, tipo, espetinho de salmão, alguma coisa assim. E eu procurei muito pra provar como é que é o salmão daqui, pela experiência mesmo, já que, né, aqui é a terra do salmão, a capital do salmão. Mas você não encontra, até as lojas de salmão só vendem esse enlatado extremamente processado, e que eu ouvi falarem que, na verdade, eles vendem o salmão para outro lugar, o lugar enlata e faz esse processamento, e aí ele volta pra cá. Então, tipo, nem feito aqui direito não é. Salmão fresco mesmo, que tecnicamente era pra ter, eu pelo menos não encontrei em nenhum das lojinhas que tem por aqui, assim, na zona mais turística. Ah, e dá pra achar também o salmão cru, que eles vendem, por exemplo, pros locais, pro pessoal daqui. Mas um salmão preparado, tipo, alguma coisa assim, tipo, de comida de rua, ou algo mais típico, impossível de encontrar. Então eu fiquei meio decepcionado nessa parte. Mas todo o resto da experiência foi muito legal. Eu tô muito contente com tudo que eu vi por aqui. Enfim, foi esse o passeio por Alasca. Acho que já dá pra se despedir um pouco por aqui da cidade. Valeu muito a pena ter conhecido tudo. Hoje eu gostei demais do passeio de hoje, de conhecer um pouco da história daqui, de como eles produzem isso e da própria história, né, do Alasca e das tribos nativas aqui. E agora ainda tem alguns dias de cruzeiro até voltar para Vancouver.